Vem pra roda, Henrique André. Você tá com um convidado super especial, um cracaço que hoje completa uma data especial. Há 40 anos, Nelinho estreava com a camisa do Galo, né, Henrique? Boa noite. Fala, João. Um abraço pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o programa Bastidores nesta segunda-feira. E uma data bem especial, viu, João? Há exatos 40 anos, Manuel Rezende de Matos Cabral, eu tô falando do Nelinho, né? Você identificou e tenho certeza que muita gente em casa também, quando escuta esse nome, já remete logo ao Nelinho. Ele estreou com a camisa do Galo e, curiosamente, João, num clássico contra o Cruzeiro. Então, há 40 anos, o Nelinho vestindo a camisa do Galo pela primeira vez, clube que ele defendeu durante 6 temporadas. E é ele que chega agora no Bastidores para falar sobre essa troca que na época gerou muita polêmica. O Nelinho, que estava sendo preterido no Cruzeiro, acabou sendo comprado pelo Galo por 20 milhões de cruzeiros. Ô Nelinho, conta pra gente como é que foi essa transição de Raposa para Galo. Realmente deu muito o que falar porque não era comum, né? Aliás, se eu não me engano, acho que foi a primeira vez até aquela data que um jogador saía de um clube para o outro vendido. Então deu muito buchicho e para mim, principalmente, que eu saí de um clube que realmente não estava me querendo mais. Essa é a realidade. E a partir do momento que o Atlético demonstrou interesse, e aí, meu amigo, fui pro Atlético e aí foi vida nova, né? Eu tenho certeza que se naquela época eu tivesse saído do Cruzeiro para qualquer outro clube, eu não teria ido com a mesma disposição de demonstrar no novo clube aquilo que eu demonstrei jogando pelo Cruzeiro. Então foi um desafio muito grande ter ido para o Atlético e demonstrar no Atlético tudo aquilo que eu tinha feito pelo Cruzeiro. Mas foi bom pro Cruzeiro na época, que não me queria mais, foi bom pra mim, foi bom pro Atlético, enfim. Foi bom pra todo mundo, né? Ô Nelinho, conta pra gente qual foi a conquista mais importante que você teve com a camisa do Galo. Olha, toda conquista que eu tive jogando pelo Atlético, e estas foram Campeonato Mineiro, foram importantes, porque a rivalidade sempre foi muito grande, né? Então você ganhar do maior rival é sempre muito bom. E infelizmente não chegamos a uma final do Campeonato Brasileiro, batemos na trave várias vezes, 3 anos consecutivos, saímos na semifinal e uma para o Curitiba, outra para o Santos e outra para o Guarani de Campinas, seguidos, né? Então a gente poderia ter ido numa final que coroaria o trabalho e o investimento feito pelo Atlético na época. Mas infelizmente não foi possível. Foram conquistas importantes na minha vida e eu valorizo muito. Ô Nelinho, agora conta pra gente daquela parceria inesquecível com o Éder Aleixo. O que mais te marcou daquela dupla com o Bomba? Olha, é interessante porque todo mundo imaginava, porque quando eu fui para o Atlético, meses antes, eu tive uma briga com o Éder em campo. Mas aquilo foi sanado logo no dia seguinte, né? Eu encontrei com ele num programa de televisão e fizemos as pazes. E aí, quando eu fui para o Atlético, ele estava na seleção, na Copa do Mundo. E aí, quando ele voltou, ele era o meu companheiro de quarto. Era eu, ele e o Catatal, se eu não me engano. E depois o falecido Pepe Legal, né, o Edivaldo, ponta esquerda. E engraçado que chegava no jogo, saía falta e não tinha disputa para ver quem ia bater a falta. Pelo contrário, um incentivava que o outro batesse. E isso acabou dando certo várias vezes. A gente dava força um para o outro e o que ia bater acabava acertando. Foi bom para nós e foi bom para o Atlético. Eu lembro também, foi uma coisa muito interessante que aconteceu. Acho que no primeiro jogo que eu joguei junto com o Éder no Atlético e Cruzeiro, na primeira vez que saiu uma falta a favor do Cruzeiro, a torcida do Atlético gritava meu nome. E gozando a torcida do Cruzeiro, que já não me tinha mais, né, no elenco. E quando saía a falta a favor do Atlético, uma parte, a torcida gritava Nelinho, 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 aí parava, aí depois gritava Éder, 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 e por fim gritava qualquer um. Coisa muito diferente você ver o Mineirão lotado, né? Quer dizer, a metade do Mineirão de atleticanos e os caras gritando qualquer um, era, nossa, de arrepiar, viu? Então me dei muito bem com ele.
foi muito bom a fase que passamos juntos no Atlético. Ô Nelinho, e pra gente encerrar esse bate-papo, eu quero saber como é que você tá enxergando o Atlético e Cruzeiro neste momento. Olha, eu considero o time do Atlético tá entre as melhores equipes em termos de elenco, né? Individualmente falando, o Atlético, o Palmeiras, Flamengo, acho que mais esses 3 clubes mesmo, né, no momento. Mas isso não garante nada. Dentro do campo é que se decide. E às vezes o treinador, principalmente os treinadores que estão vindo de fora, demoram a entender como é que funciona o futebol brasileiro, como é que funciona o clube que eles estão dirigindo. E às vezes, por esse motivo, quando eles começam a entender, já é tarde. Né? Então isso é um risco que todos os clubes que principalmente contratam treinadores de fora estão passando. Eu acho que o Atlético passando muito mais, porque no Palmeiras já tem um treinador mais antigo, então já conhece bem o futebol brasileiro e o elenco do Palmeiras. E no caso do Flamengo e do Atlético, eles estão sofrendo mais, né? Existe muita dúvida quanto à capacidade desses treinadores, porque na hora de fazer substituição, na hora de escalar o time, muitos torcedores não entendem o porquê que ele está fazendo aquilo, e às vezes ele está fazendo exatamente o que ele acha que é certo, dependendo daquilo que aconteceu durante a semana nos treinamentos. E a troca de ideias com a comissão técnica. Então o torcedor não vai entender isso nunca. O torcedor analisa em cima do que aconteceu no campo, é acima do resultado. E o torcedor não deixa de ter razão. Então isso aí eu acredito que o time do Atlético está em igualdade de condições. Pode ser bicampeão, como pode não ser. Vai depender do que realmente vai acontecer durante o campeonato, principalmente essas grandes equipes que disputam não só o Campeonato Brasileiro, disputam outras competições ao mesmo tempo. O Cruzeiro, eu vejo melhora no Cruzeiro, sabe? O Cruzeiro está fazendo a coisa certa, está colocando menino e jogadores que têm disposição, sabe? Porque a Série B não basta ter só a parte técnica, você tem que ter disposição para disputar jogos em estádios que normalmente não são como o da primeira divisão, em que pese ter melhorado muito as condições de estádio e gramado no Brasil, mas são jogadores que já passaram pela Série B, que vão lá para dentro querendo fazer com que o seu clube volte à Série B, então a disputa é muito acirrada, mas eu estou vendo o Cruzeiro esse ano muito diferente dos 2 últimos anos. A gurizada está correndo muito, está disputando, perde, mas está jogando, entendeu? Então eu acredito. Agora a minha dúvida e principal preocupação é o seguinte: eu sou daqueles que acham que um clube para voltar para a primeira divisão tem que voltar já muito bem estruturado, porque o pior disso aí é você voltar para a primeira divisão e no ano seguinte cair de novo. Então eu prefiro que o time continue na segunda divisão, se preparando, se reforçando, se ajustando financeiramente o clube, para que quando volte para a primeira divisão permaneça. Então essa é a minha expectativa. Então não sei se o Cruzeiro, voltando para a primeira divisão agora esse ano, se ele reunirá condições de permanecer na primeira divisão. Essa é uma dúvida minha, tá bom? Mas de qualquer forma, com esse elenco esse ano já faz com que os seus torcedores tenham mais esperança. Falou, gente boa? Aquele abraço, fiquem com Deus. Tá aí, João, Manuel Rezende de Matos Cabral, grande Nelinho, nosso convidado especial aqui no Bastidores, nesta data tão especial, para esse cara que é ídolo, tanto de Atlético como também do Cruzeiro, né, João? Um abraço. Craque, gênio, jogou demais, um dos maiores de todos os tempos, né? O que o Nelinho fez no futebol foi muito fora da curva, muito. Ou foi dentro da curva da batida dele na bola, né? E que curva? Jogava demais. Olha